Esse cenário basicamente saiu da última reunião de planejamento que foi realizada em Teresópolis, em novembro do ano passado, na qual nós identificamos, né, algumas necessidades em relação à organicidade do grupo, né, a organicidade e a questão de nós estarmos, né, descentralizando algumas tarefas, porque estava sobrecarregando o companheiro do time, né? Então, a gente vai iniciar nossos trabalhos aqui, a questão da organicidade, né? Nós vamos, primeiramente, de manhã agora, nós vamos ter a palestra de conjuntura econômica, política e sindical, né? E a parte da tarde, a gente entra, né, realmente aos trabalhos, primeiro fazendo uma recapitulação em relação à história, né, do movimento sindical, no mundo, no Brasil, né, e para depois, assim, entrarmos nos trabalhos em si, né, os grupos de trabalho. Então, eu queria chamar para compor a mesa aqui, né, nosso ilustre convidado Chico Alencar. Queria chamar também o Carlão, nosso amigão aí do Espírito Santo. Chamar também o Cláudio Damião, nosso amigo de Friburgo. Chamar, chamar a Beth, né, da Baixada. Parabéns aí pelo trabalho. Bom, gente, bom dia, é um prazer estar com vocês. Eu tinha trazido até um PowerPoint, nada a ver com o Dr. Dallagnol, esse aqui é verdadeiro, mas como somos um grupo mais reduzido, vou abandonar essa tecnologia e fazer um bate-papo. Acho que é mais eficiente. E faria uma sugestão de procedimento. Eu tenho, obrigatoriamente, que botar o pé na estrada ao meio-dia, porque às 4 da tarde, agora está tendo uma assembleia na UFRJ, por razões óbvias, emergencial, em função dos cortes violentos na educação, e não só nela, inclusive a educação básica também está sendo ceifada. Mas às 4 da tarde, no órgão no qual eu estou lotado, que existe exatamente para fazer a articulação entre a universidade e a sociedade, e a população, no princípio da extensão universitária, indissociável do ensino e da pesquisa, está na Constituição brasileira isso. Eu faço parte agora, na volta ao UFRJ, da chamada Universidade da Cidadania. E hoje tem uma assembleia também específica da Universidade da Cidadania, que tem associados, como a CUT, como o MTSP, como o MST, como vários vestibulares populares, como grupos populares de teatro. É bem interessante a experiência, eu estou bem animado. E, por óbvio, eu não posso faltar na primeira assembleia na minha nova situação, né? Eu sou um servidor público, concursado desde 1989, estava há 16 anos fora, então eu preciso estar lá. Por isso, meio-dia eu tenho que sair. Eu vi que na programação tem um intervalo ainda na parte da manhã. Sinceramente, eu estou super bem alimentado e parar para comer biscoitinho e cafezinho, a gente podia ir direto. Pode ser? Pode. Eu acho que o tema é tão empolgante que a gente nem vai sentir fome, vai sentir angústia. Quem quiser pega um cafezinho aqui. Então, pode ser assim. E eu já de antemão peço desculpas, porque meio-dia eu tenho que mesmo fechar ali o quarto e botar o pé na estrada. Tá bom? Eu confesso que gostaria de estar aqui, e não poderia ser numa quarta-feira de manhã, na condição de senador da República. Mas a maioria da população do estado do Rio de Janeiro preferiu Flávio Bolsonaro. Quem sabe vocês convidam para a próxima
Ele vai exigir que não se fale alguns nomes, Queiroz, milícias. Ou Harold Oliveira, ele divulga, inclusive, o fórum, lá na Rádio Evangélica Poderosa dele. Ou Romário, que como parlamentar é um ótimo ex-jogador de futebol. Sobretudo quando vestiu as cores rubro-negras. Nossa, eu jogo. Desculpa, mas teve uma reportagem da Globo que eu não esqueço até hoje. Qual o time que o Romário fez mais gol no Rio? Não, quem fez mais gol foi no Botafogo. Aí o cara falei, pô, pergunta idiota. Ele só não jogou no Botafogo, ele tinha que fazer mais gol em quem? Pô, jogou no Vasco, para o Fluminense. Fez mais gol em quem? No Botafogo, lógico. Chico, você pegou no carro do Miltinho aí. Marcou, rapaz. Magoso. Eu, menino, via na geral do Maracanã o Garrincha dar um baile no Flamengo. E não virei botafoguense. Chico, só uma pergunta. Você Botafogo. Eu cheguei a te cumprimentar como senador. Eu votei em você, então, pra mim, o resto. Vai. Eu não sou senador, mas sou, como todos vocês aqui, um semeador. De repente é melhor. Sou, como todos vocês aqui, um sonhador, que é fundamental para a construção de um mundo novo, justo, igualitário, fraterno, que deve nos mover. Para isso existe sindicato, para isso existe organização popular, para isso existe educação, luta. E é com esse norte, o mundo e a sociedade que queremos, que a gente tem que cair no mais imediato e miúdo, que é a tal análise de conjuntura. A análise de conjuntura é a tentativa de perceber qual é o momento atual, a fotografia da luta de classes, do conflito que existe numa sociedade desigual como a nossa, numa sociedade estamentada, entre os diferentes protagonistas sociais. Qual é, inclusive, a percepção, a leitura, a produção de imaginário social que os diferentes grupos e classes fazem nesse momento? Qual é a leitura da realidade? Nosso saudoso e hoje também tão combatido Paulo Freire dizia: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, todos os seres sociais que somos, todas as pessoas, dentro da sua estrutura de classes, dentro do seu sentimento de pertença, tem uma visão de mundo, tem um entendimento das coisas. A análise de conjuntura pressupõe essa percepção, pressupõe as insatisfações e aspirações realizadas ou não naquele momento, pressupõe também fatos e acontecimentos, e tudo isso imbricado, relacionado, significa entendimento da correlação de forças. Isso é que eu aprendi, inclusive com outro saudoso ser humano que também tive o privilégio de conhecer, o Herbert Souza, o Betinho. Ele escreveu um livro, uma coleçãozinha da editora Vozes, chamado Como se faz análise de conjuntura, e trouxe esses elementos. Ele era sociólogo, essa profissão hoje um pouco condenada aí pela ignorância arrogante que está no poder central do Brasil. Muito bem, então vamos tentar fazer essa leitura, uma troca aqui, né? Eu pediria que você controlasse o meu tempo, vamos chegar a 15 minutos, dá um sinal que aí eu vou tentando fechar. Pode ser? Bom, pode. Então, a partir de agora, já vou me dar uma lambuja. Isso foi só uma introdução, uma apresentação. Agradecendo, inclusive, muito o convite. Danilo sempre ali no meu calcanhar, né? Eu, em tese, não poderia vir, mas ele insistiu, me cercou, fez lobby. E é um prazer estar aqui. Eu acho que a vida se faz no encontro que a gente promove e realiza com pessoas que a gente gosta, e com causas, né? Encontro de pessoas, ideias e causas. Então, a conjuntura do Brasil hoje, que não é indiferente à conjuntura mundial, tudo que acontece no Brasil tem relação com
inflexões e caminhos que há no mundo, em muitos países, né? Há uma espécie de recrudescimento conservador no mundo a partir de fenômenos díspares, de desacerto na tal globalização, que eu prefiro chamar de globalitarismo, na continuada hegemonia de alguns países, vale dizer classes e grupos de corporações econômicas poderosíssimas no planeta. O Brexit da Inglaterra está dando uma confusão danada lá, é um sintoma. A eleição de alguns governos de ultradireita no mundo também é outro fenômeno. Mas isso não está dado que vai acontecer em qualquer país. Não, vide as eleições agora da Espanha. A gente já está achando até que o PSOE, não é o PSOL, é melhor do que aquela extrema-direita que cresceu um pouquinho lá na Espanha. Pela primeira vez vai ter expressão no parlamento espanhol. E olha que eles ainda vivem o trauma da guerra civil e do franquismo. Então, há um ascenso de forças de extrema-direita que expressam uma espécie de desacerto do globalitarismo, dessa etapa do capitalismo, que é a etapa de financiarização. O presidente do Banco Central alemão, há uns anos atrás, disse: no mundo de hoje, os governos administram, mas as grandes corporações financeiras governam. Então, vocês são desse setor? Não da cabeça do controle das grandes corporações financeiras, mas como trabalhadores, que ali há. Nunca na história da humanidade o financismo teve tanto peso, tanta força. A gente vive num mundo quase que virtual nesse aspecto também. Por isso que é tão relevante a dinâmica das bolsas de valores, né? E elas repercutem e refletem, claro, a própria situação dos países e do mundo. Aquela história do espirro em Hong Kong pode virar uma pneumonia no Brasil. Ora, dentro desse contexto, o fato mais relevante que nos açoita, que nos incomoda, que nos ataca, é a eleição pela primeira vez na história brasileira da extrema-direita. Havia, desde as lutas pela democratização, que alguns chamam de redemocratização, considerando que de 46 a 64 do século passado, o Brasil viveu uma etapa liberal-democrática, de certa maneira sim, embora já em 47 o Partido Comunista, na época, tenha sido colocado na ilegalidade. Então era uma democracia, como sempre foi no Brasil, como é ainda, muito limitada. Boaventura Souza Santos, um sociólogo português, prefere chamar de democracia de baixa intensidade. E